ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, hoje ele apareceu e concedeu uma entrevista coletiva no Itamaraty sobre essa decisão dos Estados Unidos. Segundo ele, as declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, são inaceitáveis e ofensivas. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Bom, aí sem apresentar provas, o chanceler Mauro Vieira afirmou que a seção 301 foi adotada depois de o governo Trump perder na Suprema Corte americana o direito de aplicar tarifas de forma unilateral. Não se pode esquecer também que a investigação sobre a seção 301 surgiu para compensar, do ponto de vista legal, a derrota do governo dos Estados Unidos na Suprema Corte sobre a política unilateral de aplicação de tarifas a todos os países. Não houve, portanto, racionalidade na aplicação destas tarifas. Mauro Vieira também comentou o PIX e falou também sobre o desmatamento. Alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. O PIX é uma infraestrutura pública de pagamentos criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições que atuam no Brasil. Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamentos também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Ludmila, queremos te ouvir. Então, o Mauro Vieira, ele faz algumas declarações como o Marco Rubio agiu de forma inaceitável e suas declarações são ofensivas. Então, eu pergunto o seguinte, ofensivo para quem? Quem leu, né, ali o tweet do Marco Rubio e se sentiu ofendido? Talvez o Lula, porque falou que o Lula agiu com base no próprio ego. Nessa fala eu achei muito boa, no Marco Rubio, dizendo que o Lula ele não agiu como um presidente, não agiu como um chefe de Estado, mas agiu com base no ego. Eu achei uma fala bem forte e correta, honesta, o que significa dizer que essas tarifas, pelo menos deu a entender que elas não têm um fundo puramente comercial. Elas têm um fundo também político e talvez mais político que comercial. Eles têm, né, uma lista de itens que eles consideram como justificativas para as tarifas, né, o desmatamento, o etanol, práticas desleais no comércio, privilégio, né, a outros países, o PIX, etc. Mas parece que o componente político pesou e se não houvesse esse componente político, talvez as coisas andassem de maneira mais agradável tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Então, o Brasil tem sido, nesse momento, um país muito hostil aos Estados Unidos. Isso aí está bem na cara pelo próprio comportamento do Lula. O Lula, ele sempre foi muito conectado ao chamado eixo do mal, né? Irã, China, Rússia, Foro de São Paulo, Cuba. Então, ele sempre se posicionou dessa forma anti-americana, inclusive com esse tarifaço de agora. Eu já estou vendo surgir novamente aquela conversa de embargo estadunidense. Né? Quando eu era adolescente, na década de 90, eu ouvia isso na escola. Né? Já tinha esse assunto de a Cuba é pobre porque sofreu um embargo estadunidense.
A gente ouve isso desde sempre e eu já estou sentindo o cheiro dessa conversa de novo agora nas eleições de 2026. Vão dizer que o Brasil sofreu um embargo estadunidense e por isso, né, o Trump é um malvadão, os Estados Unidos são malvadões, enfim. A questão em relação, por exemplo, ao PIX, que o Mauro Vieira falou, eu considero que essa parte ele possa ter razão nesse particular, em relação ao PIX. Por que eu penso isso? Porque o PIX ele não é subsidiado pelo governo, não tem uma parte do orçamento da União destinada a subsidiar o PIX, não existe isso. O PIX ele é um empreendimento público que deu muito certo, não requer orçamento público, não requer subsídio, funciona muito bem. Todo mundo tem acesso ao Pix, é muito democratizado, né? A pessoa mais pobre ali está fazendo Pix, está recebendo Pix. Então, isso é uma coisa que funciona. E as empresas de cartão de crédito estão reclamando muito do Pix. Mas, bom, penso o seguinte, o Brasil tem, né, a sua soberania, pode criar seus sistemas de finanças, enfim. As empresas americanas de cartão, que eventualmente se sintam prejudicadas, a Mastercard, a Visa, a Amex, enfim, elas vão ter que lidar com essa dificuldade que surgiu. Eu não considero o Pix como uma prática desleal do Brasil. Ambos os lados, né, os Estados Unidos têm lá o seu argumento nesse caso e o Brasil também tem o seu argumento. Nesse caso, eu penso que o argumento do Brasil é um argumento mais forte. É aquela coisa, surgiu uma dificuldade no meio do caminho, as empresas que contornem. Esse governo aqui instituiu essa forma de pagamento, a gente vai perder um mercado aqui. É uma dificuldade com a qual elas vão ter que lidar. Qualquer empresário tem que lidar com dificuldades. Se surge, por exemplo, um empresário que tem um supermercado e tem um funcionário ali, tem um único funcionário do caixa e ele fica doente, sofre um acidente, é internado, ele vai ter que se virar ali para contornar aquela situação rapidamente, mas é um problema normal que surgiu ali durante o expediente, ele vai ter que contornar. Todo empresário precisa dar os seus pulos quando surge algum problema, quando surge algum concorrente. Ele não vai simplesmente eliminar o concorrente, ele vai ter que dar um jeito de superar aquele concorrente de alguma forma. Então, eu penso que nesse caso as empresas vão ter que lidar com isso. Surgiu o Pix, o que a gente faz? Bom, vamos lidar com isso. Mas em relação às outras coisas, corrupção, censura, esse tipo de coisa não tem argumento, porque de fato as coisas estão acontecendo e nada foi feito pelo governo brasileiro, governo que eu estou falando em sentido lato, né, abrangendo não só o governo propriamente, mas as instituições de Estado. O judiciário não melhorou a sua conduta, a censura continua acontecendo, a corrupção continua acontecendo e pior, ela ainda se incrementou com a questão do Banco Master. Então, olha, um problema que não havia durante o tarifaço do ano passado. O Master a gente só foi ouvir falar em Anel Vorcaro, salvo engano, em novembro do ano passado. Ou seja, quando o último tarifaço ainda não se sabia sobre essa história. Agora se sabe, então tem mais um elemento aí nessa equação para os Estados Unidos considerarem na questão da corrupção. Nada disso foi resolvido. Então, ainda que alguns fundamentos não sejam assim tão relevantes, tão sólidos, outros fundamentos do tarifaço permanecem sólidos. Então, é tanto fundamento que a gente até consegue selecionar alguns que subsistem e outros que não têm muita substância. Deixa eu trazer mais manifestações de integrantes do governo Lula. Dessa vez eu trago aqui o que disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, numa coletiva de imprensa realizada agora há pouco. Ele afirmou que as tarifas são descabidas. Que a medida é injusta e descabida. Injusta porque, se nós pegarmos os próprios dados dos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos teve conosco 445 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Então, os Estados Unidos têm com o Brasil superávit e não déficit. Aliás, dos 3 países do G20, só 3 Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. Augusto. Que triste figura, né? Geraldo Alckmin,
Se eu não estou enganado, pior. Ele se gabava até recentemente, era elogiado pelo Lula por isso, de ter liderado as negociações com os Estados Unidos que deram certo. O que ele tem a dizer? Não participou de nenhuma agora? Não chamaram o grande negociador? E vem ele falar aí não é descabida, né? Descabida é a conversão dele ao lulismo. Fica falando com sotaque gaúcho para bajular o chefe, né? Fazendo o papel de Getúlio Vargas de Araque. Tá aí agora dizendo, vai lá e conversa com o Trump. Vai lá e conversa com os negociadores americanos que ele disse serem encontrados. Foi mais uma farsa desmontada agora pela realidade. Ele não fez acerto com ninguém. Ele não tem cacife para isso e ninguém sabe quem ele é nos Estados Unidos. Volte a negociar. O Lula tem um grande negociador aí disponível. Manda o Alckmin para lá. Pois é, meu caro Adalberto Piotto, lembrando que essa coletiva aconteceu agora há pouco e o Geraldo Alckmin também falou sobre essa questão da reciprocidade, culpou adversários políticos, falou que é uma tarifa injusta, esse tarifaço, aquela coisa toda, mas assim, efetivamente, como bem disse o Augusto Nunes, nada que possa ser colocado na mesa de negociação para poder resolver essa questão. Denis, deixa eu só voltar um pouquinho no Mauro Vieira. O discurso do Mauro Vieira é matreiro, né? Ele vai lá, ele fala do PIX, ele fala lá da questão do desmatamento. Mas tudo isso o governo brasileiro podia, ao longo desse 1 ano... Essa investigação durou 1 ano. Durante este 1 ano, o governo brasileiro poderia ir lá mitigar essas acusações americanas, dizendo, não, vocês não estão entendendo. A questão da Amazônia ou de desmatamento, olha o que nós estamos fazendo aqui. Sim, há problemas, mas são setorizados. A economia legal não desmata ilegalmente. A economia que trabalha, que paga imposto, é correta, esse não faz. Temos ainda um nicho para combater aqui, sim. Mas como é que o Lula vai defender a questão da Amazônia se ele não tem soberania sobre a Amazônia? Quem manda na Amazônia hoje, lamentavelmente, é o crime organizado, com as facções criminosas que estão lá, estou falando do PCC e do Comando Vermelho, e também as ONGs internacionais. Ele fala de soberania, ele não cuida da soberania da Amazônia. Mas aí, o comentário do Mauro Vieira... O Brasil não foi negociar nos Estados Unidos não porque não tinha argumentos para defender o PIX, que é absolutamente defensável. Não porque não tinha como defender a questão do desmatamento, que também é absolutamente defensável e que pese alguns problemas que o Brasil precisa melhorar ainda. Não porque não poderia defender a questão do etanol, por exemplo, da questão das tarifas sobre o etanol. É que o Brasil não tinha como se defender da corrupção. E o estudo americano aponta um estudo da Transparência Internacional, que é a percepção de corrupção, que o Brasil ficou na posição 35 de 100 nações analisadas. Ou seja, o Brasil piorou na corrupção. Basta ver a questão da Lava Jato. Veja o que o Supremo está fazendo, que é parceiro do governo Lula, está fazendo com relação à Lava Jato. O governo brasileiro não queria ir lá discutir propriedade intelectual. Porque a propriedade intelectual no Brasil veja só o que tem de pirataria nas ruas brasileiras. Como é que você vai dizer que não tem tênis da Nike falsificado no Brasil? Que não tem uma série de coisas de iPhone falsificado no Brasil? Que não tem um monte dessas marcas, não somente americanas, que também são falsificadas aqui no Brasil e o mercado acontece a céu aberto? A questão da corrupção gera concorrência desleal para qualquer empresa americana, europeia, asiática e também para o empresário brasileiro que paga imposto e joga limpo. Esse empresário sofre concorrência desleal também. O governo brasileiro, você vê que o Mauro Vieira não cita sobre o item da corrupção que é citado no estudo do STA para punir o Brasil agora com essas tarifas. Não cita a questão da propriedade intelectual. Ele vai lá e pega o PIX. Interessante, né? Pega todos os itens, item por item, diz qual é a defesa do Brasil agora. Agora, poderia ter feito essa defesa lá atrás. Só que o Brasil não tem como se explicar na corrupção e tampouco na propriedade intelectual. Abriu mão de negociar, inclusive, outros pontos. Ou seja, se você tem problemas nesse, mas você consegue dar uma boa resposta, essa tarifa poderia ser menor ou talvez nem existir, ou talvez ser protelada para mais tempo. Mas isso é um governo que deveria ter ido lá negociar e não foi negociar. Quem foi negociar foram os empresários brasileiros que foram lá tentar defender o que eles podiam. Mas isso é um papel do Estado, é um papel do governo brasileiro, que o Lula abdicou porque está interessado em fazer política com isso. E que, de novo, eu vou dizer mais uma vez aqui, não está claro que ele vai se beneficiar dessa vez, não. Essa já há uma fadiga de material nessa narrativa ruim do governo brasileiro. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.